Oi pessoal, eu sou o professor Wesley e hoje vamos falar um pouquinho dos trabalhos preliminares à construção, certo? Então, o que são os trabalhos preliminares da construção? São os serviços iniciais, tipo toda a preparação para eu começar a construir de fato. Desde lá do projeto, pensar o que eu vou fazer, preparar o terreno, até eu começar a cavar a minha primeira fundação. Então vamos lá. Primeira etapa que a gente tem que fazer é o programa. O que é o programa? O programa é onde a gente vai listar, pensar, planejar inicialmente tudo que a gente vai fazer. Então, para isso, a gente precisa saber qual é o nosso objetivo com a construção, público-alvo, o que eu espero, o valor que eu mais ou menos tenho de orçamento para investir, certo? Então, a partir disso aí, eu vou fazer primeiro a lista dos componentes que a obra vai precisar. Então, para isso, eu tenho que ter o quê? Um bom conhecimento do mecanismo dos serviços que ali serão realizados e existência de códigos normatizadores. Ou seja, vamos supor que eu vá fazer um galpão para criar frango de corte. Então, eu tenho que saber todos os componentes que ele vai precisar. Vai precisar de algum equipamento especial? Quantos ambientes vão ter? Quais dimensões que serão necessárias? Em que local ele tem que estar situado? E etc. Tudo que vai ser necessário ao funcionamento em si. Então, para eu fazer essa lista, eu tenho que ter um bom conhecimento dos mecanismos que vão estar ali, tá bom? E além disso, também não só ligado à utilização da construção, é importante também eu conhecer os tipos de técnicas construtivas. Por exemplo, um telhado, ele pode ser de cerâmica ou ele pode ser um telhado de argila. Eita, pode ser um telhado de cerâmica ou pode ser um telhado de fibrocimento, né? Aquela telha ondulada. Então eu tenho que saber as propriedades de cada um, saber, cerâmica, o ambiente fica, telha cerâmica, o ambiente fica mais agradável, porém é mais caro. Já o telhado com fibrocimento, a telha ondulada, ele esquenta mais, porém é mais barato. Então eu tenho que conhecer também as técnicas de construção para ponderar como vai ser minha edificação também, a parte construtiva. E também saber a parte de normas, né, e códigos, né? Tá bom? Então isso é fundamental, né? Para eu não construir um negócio depois que eu não atendo a norma técnica e tenha que mudar, certo? Então, isso é uma parte importantíssima, certo? Isso aí tem que estar bem amarradinho antes de partir para a próxima etapa. Tudo amarrado já, vamos partir o quê? Para a escolha do local. Então, o que, é que vai influenciar na escolha do local? Onde é que eu vou botar? Onde vai ser meu terreno, certo? Então, eu tenho que verificar se não há impedimento legal para o uso do terreno. Então, nada de construir em lugar que não seja legalizado, né? Se a topografia permite a implantação econômica, ou seja, eu tenho que verificar se eu preciso de um terreno plano ou próximo do plano, eu não posso pegar um muito acidentado, né? Senão eu vou gastar muito com aterro e corte, tá bom? E é um custo muito elevado dentro da construção. É bom já pegar um terreno mais ou menos próximo do que a gente quer. Verificar se a natureza do subsolo permite uma construção estável, ou seja, eu tenho que ver também se, dependendo da minha construção, se o solo vai suportar aquela minha construção. Se eu for fazer uma construção que tem uma carga muito grande, eu tenho que estudar o solo para ver se aquele solo suporta com a fundação em custo adequado ao meu padrão, certo? Porque quando o solo é muito ruim, e com uma construção pesada, para um silo muito grande, muito pesado, possa ser que eu tenha que fazer estaqueamento, aí já eleva muito o custo da obra, e talvez até inviabilize. Então eu tenho que estudar a resistência do solo antes disso. Se permite o fluxo eficiente, ou seja, tanto na época da construção como depois, quando ela estiver operando, né, de insumos, né? Então ela tem que ter vias de acesso, etc, tá bom? Ver a questão também de escoamento de águas pluviais, fornecimento de energia, então são vários fatores, né? Então a gente vai ponderar isso tudinho para escolher o nosso terreno, o nosso local para a construção. Não só o terreno, como o local dentro do terreno onde a gente vai construir. Bom, sabendo isso aí, eu tenho que fazer o nosso estudo do subsolo, tá bom? Então eu faço um estudo preliminar, dependendo do tipo de obra, para saber se vai suportar, mas depois que eu já escolhi o meu terreno, eu tenho que fazer um estudo mais, vamos dizer assim, detalhado. Então existem várias formas que eu posso fazer esse estudo. Aqui eu vou citar as principais, certo? Essas primeiras aqui que eu vou falar são para situações mais simples. Eu posso ser a partir de postos de observação, onde eu vou cavando mesmo para ver as camadas de solo, estimar sua resistência. Pode ser por broca, rotativo trado também, que eu tenho como estimar a resistência do solo, das camadas do solo. E o mais comum que a gente usa para a construção são esses dois aqui, o C e o D. O C é quando é que é construção muito simples, um térreo, que não pega muita carga.
Então, a gente faz empiricamente, a gente come empiricamente a resistência do solo. Como é que a gente faz isso? É cavando mesmo, vai cavando e pela experiência do pedreiro, quem estiver cavando lá, ele vai vendo. Quando já está numa resistência, o terreno tá, eu estou cavando fácil, então o terreno está fraco. Quando chega num ponto que eu já não consigo cavar, está ficando duro para cavar, eu já sei que já está numa resistência legal, que eu posso botar a edificação. Mas lembrando, isso é só para construção simples, leve, tá bom? Construção mais pesada, isso aí não é recomendável. Recomendável já é outros tipos de estudo do solo, que o nosso mais usado é a sondagem a percussão. Então, sondagem a percussão é isso aqui, ó. É dessa forma aqui. Então, o que acontece aqui? Esse peso, ele tem um valor constante e a altura de queda é constante. Então, a pessoa sempre eleva ele a uma altura X constante e vai cravando um tubo. Então, a cada metro de tubo que eu vou cravando no solo, eu vou contando quantos golpes são necessários para ele descer e também retira amostras do solo. Então, com isso, mais à frente eu posso determinar qual é a minha resistência de cada camada do solo a partir do número de golpes. Por exemplo, se para descer 1 metro eu dei, sei lá, 3 golpes, então o terreno estava fraco. No próximo metro eu dei 15 golpes, então foi mais duro de eu cravar, né? Eu tive que bater mais para ele cravar, então já está mais forte. Então eu vou ter uma formulazinha que vai dar uma correlação para dizer qual é essa resistência. Sim, outra coisa, numa construção, o ideal é fazer mais de um furo, tá bom? Não, depois eu falo disso aí, vamos seguir aqui. Então, ó, eu aplico nessa tabelinha, nessa fórmula. Então, eu descubro qual a resistência do solo, quanto ela suporta por metro quadrado, em quilos por centímetro quadrado. Muito simples essa fórmula aqui, ó. A única variável que a gente vai ter é o número de golpes, porque o peso é o peso dessa peça, que é constante, eu já conheço. Tá bom? Essa é a seção transversal do peso, né? É a superfície de contato, o peso com essa superfície aqui de contato, né? Também conhecido e constante, certo? Coeficiente de segurança pode variar de 5 a 10 e a altura de queda constante também, que a gente escolhe, um valor constante. E a profundidade do peso, que eu posso considerar, contar os golpes para cada 15 centímetros, 30, tá bom? Então isso também é constante. A única coisa que vai variar é o N, que é o número de golpes. Então para cada metro eu vou ver o número de golpes que eu dei e vai ter a valor da tensão, né, que o solo suporta por metro. Então vai me dar um relatório desse, ó. Cada furo que eu fizer vai me dar um relatório desse. Por exemplo, esse daqui, ó, foi até mais ou menos 19 metros de profundidade. Então essa tabela aqui é a profundidade, aqui é o número de golpes. Então quanto mais o gráfico vier para a direita, o solo é mais forte. Quanto tiver mais para a esquerda, é mais fraco. Então a gente viu que as camadas iniciais ele teve logo uma resistência boa, depois caiu. Isso não é bom só usar aquele picareta, aquele picareta só para construção simples, porque senão engana. Ó. Às vezes eu já estou com a resistência boa aqui e boto, só que essa camada é mais fraca, aí o solo cede, tá bom? Então tem que estudar realmente. Então eu vou vendo, ó. A resistência veio, aí caiu, depois chegou uma camada aí, em torno de 5 metros, pegou de uma resistência muito boa, depois foi caindo, ó. E essa camada aqui é muito fraca. Então a gente pode ver aqui, dependendo da construção, aí vai ver se essa camada suporta o peso, se não suporta, eu vou ter que vir aqui para baixo. Depende do peso da minha construção. E aqui a gente tem, ó, todos os tipos de solos que foi tirando pela amostragem. Então eu já conheço essa parte mais fraca. A gente vê ó, que é argila orgânica, areia média, pedregulho. Vê que tem essa faixa aqui praticamente toda onde a resistência é baixa, a gente vê que é de argila. Então a argila, geralmente a argila é fraca, ela não tem uma resistência muito boa, é difícil ter argila. Tem argilas com resistência razoável, mas nem sempre, tá bom? Então a partir disso aqui eu vou estudar. Então com isso eu vou saber se eu vou fazer uma fundação superficial ou vou ter que fazer uma estaca, né? Que são fundações profundas. Então pronto, depois disso, ó, com todos os meus furos, eu vou fazer um perfil do solo. Então ó, eu tenho que ter vários furos. O ideal, nunca faça um furo só, por quê? Vamos supor que isso aqui fosse uma rocha. Então quando eu estou cravando, ele chegar aqui, ele não fura a rocha, o sondagem. Chegou na rocha, ele para. Então ele diz, pô, com 5 metros de profundidade já tem rocha, tá ótimo. Só que isso aqui eu me enganou com a rocha concentrada, então eu tenho que fazer no mínimo 2 furos, tá bom? E dependendo do porte da obra, seria até bom um furo em cada pilar. Agora aí depende do porte da obra. Então depois disso, eu traço todo o perfil do solo. Então eu sei qual é cada camada de solo, quais são os materiais. E é importante eu saber os materiais ao longo da resistência, além da resistência. Por quê? Solos argilosos,
ele vai ter uma... Solo argiloso, ele tem uma deformação secundária. Solo arenoso, geralmente ele, por ter o carga do prédio, ele deforma e para. Solo argiloso não, ele tem aquela deformação inicial e tem uma deformação secundária, que a depender do tipo de argila, pode passar o resto da vida deformando. Geralmente ela deforma, sempre vai ter uma secundária. Mas tem argila que tem um secundário muito elevado, certo? Então isso é perigoso. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que analisar direitinho, a depender do porte da construção. Então pronto, pessoal, vamos parar por aqui essa parte e no próximo vídeo a gente finaliza essa parte de trabalhos preliminares, ok? Então, ó, qualquer dúvida é só entrar em contato que estou à disposição de vocês, tá? Obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau!